O assunto para a nossa reflexão hoje tem o seguinte tema: a vigilância demonstrada na espera da justiça divina. O texto para a nossa reflexão encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11. Passo a fazer-lhes a leitura agora. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles o foram. Vamos lembrar então do contexto histórico, político, religioso em que este livro foi escrito. É uma das regras importantes da hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar as escrituras sagradas. Portanto, uma boa hermenêutica, para entender um texto bíblico, é tentar entender e conhecer o contexto histórico, religioso, cultural em que o texto foi produzido. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, não somente em termos de seu caráter posicional, mas também em termos cronológicos. O livro foi escrito por volta do ano 95 da era cristã. O imperador da época em que o livro foi escrito era o imperador Domiciano César. O texto foi escrito por João o apóstolo, pelo menos esta é a posição consensual, majoritária dos teólogos, de que João o apóstolo escreveu o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação ou retirar o véu. É como se houvesse um véu entre você e o futuro, e Deus vai e descortina esse véu para que você possa contemplar nos bastidores da história e da eternidade aquilo que ainda vai acontecer. Vejamos então que o texto está falando do martírio dos santos, o martírio daqueles que estavam sendo mortos pelo Império Romano nas perseguições do Império contra os cristãos. Muitos cristãos foram mortos naquele período. Na verdade, o número é enorme, um número muito grande. Milhares de cristãos morreram vitimados pelo Império Romano nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Até que o cristianismo veio a ser religião oficial, a partir do ano 381, quando Teodósio I declarou o cristianismo a religião oficial do Império, a coisa se apaziguou a partir dali. Mas por 3 séculos, milhares de cristãos foram mortos. Um número muito grande, muito extenso, foram mortos pelo Império Romano nas perseguições tão cruéis que dizimaram grande parte dos cristãos. Mas sabe de uma coisa? Mesmo diante de tanta dor, processo, agonia e sofrimento, você acha que os cristãos tinham medo de declarar sua fé a Cristo? Sua fidelidade a Jesus? Ou se eles se intimidaram com a perseguição dos romanos e disseram: para aí, não vou mais falar de Cristo, vou abdicar a minha fé, vou abrir mão dos meus valores e princípios? Nada disso. Tertuliano, que foi um grande cristão do segundo século, é tido como um dos pais do cristianismo, foi um grande líder do cristianismo depois da morte dos apóstolos. Ele escreveu para o imperador Trajano, declarando o seguinte no segundo século: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Declarou ele para o imperador que a perseguição do Império Romano não iria impedir a força do cristianismo, não ia impedir a caminhada vitoriosa e triunfal da fé cristã, porque o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais se perseguiam os cristãos, mais eles cresciam, mais eles se fortaleciam, mais eles se davam, se entregavam a Cristo e a sua causa, porque sabiam eles que a fé cristã era altamente compensadora. Não havia nada mais glorioso do que dar a vida pela causa do Evangelho. Eles entendiam isso. Por isso, aqui esse texto faz menção da visão celestial que teve João dos salvos, dos que foram vitimados, martirizados, rogando ao Senhor por justiça, que a justiça de Deus viesse triunfalmente contra os ímpios e os julgasse.
E Deus fala dos céus e diz que por um pouco, ainda que por um pouco de tempo, esperassem eles até que viesse o último dia, o grande dia, o dia do juízo final, o dia D, em que todos os povos, nações, línguas dobrar-se-ão diante de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, estarão diante do trono branco para ser julgado por Ele. Queridos de Deus, descanse em Deus. Você já foi injustiçado na vida? De alguma forma, algum dia, alguém puxou o seu tapete? Alguém tentou prejudicar você? Você foi vítima, muitas vezes, do mal sistêmico? Eu quero dizer a você que vale a pena confiar em Deus e descansar nele. Deus é um juiz implacável. Daí porque a palavra de Deus diz que dura coisa é alguém cair nas mãos do Deus vivo. Ai daquele que cai nas mãos de Deus. Por isso, cuidado quando alguém mexe com um cristão. Porque a palavra de Deus diz que nós somos para com Deus a menina dos seus olhos. Se alguém maltrata um dos filhos de Deus, ele está, de fato, pedindo sobre si a ira do Todo-Poderoso. Descanse em Deus. Não nos vinguemos a nós mesmos, porque assim diz o Senhor, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Que Deus abençoe muito a sua preciosa vida. Descanse no Senhor, a sua vida e a sua causa. Amém.